Como calcular de forma prática, objetiva, a liberdade financeira? Liberdade financeira é um conceito que foi principalmente difundido por Robert Kiyosaki, o autor de Pai Rico, Pai Pobre, com a ideia de a gente criar e ter ativos no nosso patrimônio, na nossa vida, para ter então aquela tão sonhada renda passiva, onde o patrimônio que eu tenho acumulado gere então mais do que o suficiente para eu fazer a manutenção do meu dia a dia. Então esse é o sonho basicamente de todo grande investidor, seja ele alguém que está começando do zero ou alguém que já tem um patrimônio considerável, ter essa tranquilidade, a tão sonhada então liberdade financeira. E como ir direto ao ponto e calcular isso? Eu proponho a gente fazer o cálculo inverso, para a gente chegar num montante total que eu preciso para ter uma independência, para ter a minha liberdade financeira, eu quero começar com o cálculo de forma inversa, pensando em quanto eu quero gastar por mês. E então, digamos que eu queira gastar 10 mil reais. Vamos trazer esse então como sendo o nosso cenário base. Eu quero gastar, quando eu atingir minha liberdade financeira, 10 mil reais por mês. Beleza. O que é o segundo passo que eu tenho que fazer nesse processo? O segundo passo é multiplicar esse valor por 1,5. Qual que é a ideia dessa multiplicação? E a gente vai chegar no número então de 15 mil reais. A ideia dessa multiplicação é a gente colocar 5 mil reais de margem de segurança. As pessoas tendem a subestimar o aumento de gastos que a gente tem na terceira idade. Ah não, mas na terceira idade eu vou estar aposentado e aí meu custo de vida vai diminuir porque os meus filhos já se educaram e tudo mais. É mito, porque por um outro lado, o teu gasto com saúde vai aumentar consideravelmente. Então, essa multiplicação por 1,5 é para que a gente tenha uma margem de segurança e considere um padrão de vida até maior do que a gente gostaria. Depois disso, o que a gente faz? A gente pega esse resultado, então aqui no caso a gente viu que deu 15 mil, e multiplica por 13. Tá, mas não são 12 meses no ano, Stefano, por que multiplicar por 13? Porque vai ter um mês do ano que você vai querer viajar, e nesse mês de viagem, provavelmente você vai gastar um pouco mais. Então você majora isso pensando na sua qualidade de vida. Então a gente tem que fazer um cálculo que seja sustentável e que priorize a sua qualidade de vida. Afinal, você não quer ter liberdade financeira com qualidade de vida? Então, por isso, um cálculo então do multiplicando por 13 meses. Depois, a gente tem que fazer uma questão super importante, que é dividir esse valor que resultou por 0,85. Tá, mas espera aí, por que eu vou dividir por 0,85? Porque a gente vai considerar também 15% de impostos. Não posso pensar só no rendimento bruto, eu tenho que considerar o imposto que eu vou pagar neste processo sobre os meus investimentos, sobre o meu patrimônio, para fazer a manutenção do meu padrão de vida. E 15% é a alíquota mínima que se paga quando a gente faz o saque de um fundo de ações, quando a gente tem a questão da dedução da alíquota mínima do imposto de renda em tipo títulos do Tesouro, títulos de renda fixa. Então 15% é a taxa que eu calculei. E depois disso a gente divide por 0,04. Por que 0,04? Porque seria o cálculo de um juro real, a rentabilidade real dos nossos investimentos, considerando um investimento conservador. Juro real, a gente tem, e rentabilidade real, a gente tem um vídeo que vai aparecer aqui no lado da tela, que explica justamente esse conceito. Então, se você não conhece essa questão de que é o termo rentabilidade real, que seria a rentabilidade acima da inflação, você assiste esse vídeo depois que você vai conseguir entender super bem. Mas basicamente, então, a gente divide por 0,04 com a ideia, então, de a gente conseguir calcular o juro real. Final disso, a gente vai ter um valor X, está aparecendo aqui mais de 5 milhões na tela. Basicamente, esse valor é o valor, então, que eu tenho que acumular para conseguir, então, ter com tranquilidade e certeza absoluta essa renda que eu quero ter. Lógico que a gente tem várias questões que podem ser modificadas. Eu considerei uma margem de segurança de 50%, a gente multiplicou por 1,5%. Daqui a pouquinho dá para ser um pouco menor, ou talvez quer ter mais segurança ainda, um pouco maior. Outra questão, eu calculei um juro real de 0,04. A gente pode calcular um juro real de 0,045, 0,05, ou seja, um pouco mais de retorno. Isso quando a gente faz isso, aumentando esse tipo de expectativa de retorno, a gente está saindo do campo certeza e indo para o campo possibilidade. Mas é uma alternativa, Então, são questões, uma forma simples de você calcular a sua liberdade financeira e quanto é o seu objetivo para conseguir, a partir daí, então, viver de renda ou viver da sua renda passiva.
Eu espero que você tenha gostado. Existem outras formas também de a gente calcular isso, né? No nosso site, entrando lá www.musacapital.com.br, você consegue ter uma planilha. Eu até vou compartilhar isso. Vem para a tela do meu computador que eu vou entrar nesse material aqui, que eu acho que é interessante compartilhar com vocês. Então, entrando no site da Musa, aqui na tela do meu computador, você vai ver que no site você tem um cantinho aqui blog. Entra no blog. E no blog você vai entrar e vai ver aqui que a gente tem basicamente algumas planilhas disponíveis. A primeira delas é a planilha de calculadora de independência financeira. Clica aqui, você vai fazer download desta outra planilha, que é uma outra forma que você tem também de calcular a sua independência financeira. Então, assim, existem várias formas. Se você quer pensar e trabalhar algumas alternativas, utilize essa planilha, testa ela, que eu acho que você também vai gostar. Então, é uma forma também diferente, além da que a gente fez aqui no vídeo, de fazer o cálculo da independência financeira. E aí, você se surpreendeu? Qual que é o resultado que você chegou? Conta pra gente aqui nos comentários. E não esquece, se você gostou, ativa o sininho, que toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo aqui no canal. Planejamento de aposentadoria, previdência, investimentos, economia. Segunda, quarta e sexta, às 18 horas, sempre um vídeo novo. Qualquer outra questão, dúvidas, comentários, críticas, por favor, nos comentários. E até o próximo vídeo.